Boa noite! Hoje meu vídeo vai ser um pouco diferente, tá? Quero compartilhar com você um pouco sobre o livro de Provérbios. Livro esse, bem conhecido, né? Foi escrito pelo rei Salomão no início do seu reinado. Enfim, ele é muito indicado para aconselhamento de jovens. Mas, na verdade, esse livro, eu acredito que ele é um aconselhamento para toda uma vida, sabe? Independente da fase em que você esteja. Porque aqui a gente vai ver provérbios onde ele vem advertendo jovens, pais, filhos, enfim. E alguns versículos, eu não vou fazer a leitura do capítulo todo, se possível depois você faça, Provérbios capítulo 1. E aí eu quero chamar atenção para alguns versículos que em particular falaram muito comigo, tá? A começar pelo versículo 3, certo? Onde fala o seguinte, o versículo 2 e 3. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade. Ou seja, a importância, né, da gente no nosso dia a dia tá sempre buscando essa sabedoria que é vinda do alto, certo? Para tomar decisões, enfim, seja no trabalho, seja na faculdade, seja os pais dentro de casa, muitas vezes para repreender seus filhos ou para exercer um certo tipo de juízo, certo? Que nós possamos estar buscando, sabe? Essa sabedoria, certo? Verdadeiramente. Esse equilíbrio entre julgar e como julgar. Na verdade, não diria julgar, eu não usaria a palavra julgar, mas de como exercer o juízo, sabe? A forma como a gente exerce o juízo sobre determinadas coisas. Que nós possamos ter sabedoria. Em seguida, o versículo 5, certo? Que fala o seguinte, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o que entende para adquirir sábios conselhos. Peraí, se ele fala, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o que entende para adquirir sábios conselhos, ou seja, a importância de termos pessoas mais sábias que a gente em determinados assuntos, mais matura, sabe? Que a gente tem momentos que a gente tá passando por diversas coisas, a gente faz, meu Deus, o que é que eu devo fazer nisso? Sabe? Como é que eu posso fazer? A importância de termos bons amigos, para que a gente possa, naquele momento de aflição, de angústia, de desespero, por assim dizer, procurar uma orientação, sabe? Não é que a palavra ela não vai estar disponível para lhe orientar, ela vai estar aqui, a palavra ela não muda. Acontece que nos nossos momentos de aflições, muitas vezes a gente lê e a gente tá tão desesperado, tá tão estressado que a gente não consegue entender. Então, a importância de termos pessoas que possam nos auxiliar nesses momentos de angústias, sabe? Se ele deixa aqui, né? Para adquirir. Então, quer dizer o quê? Adquirir é eu receber algo de alguém. Então, quer dizer que essa pessoa mais sábia que eu, ela tem algo a me oferecer. Beleza? Um outro versículo seria o versículo 7, que diz, o temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Instrução vem de corrigir, certo? Então, assim, o temor ao Senhor não é o caso que eu vou ter medo de Deus, não é o caso que eu vou ter medo. O Senhor vai me castigar, eu não posso falar isso para Jesus porque ele vai... Não é isso. O temor vem num sentido aqui de respeito, sabe? Eu respeitar o que a palavra de Deus está dizendo, sabe? É eu ter dúvidas sobre determinados assuntos que nós jovens temos muito, por sinal. Peraí. Ô pastor, o que é que o senhor acha disso? Não é pastor? O que é que a palavra de Deus está falando sobre isso? Sabe que a gente hoje, jovem, costuma usar muito o termo de é porque determinada igreja ou porque o pastor acha que isso não é certo. Será que é isso mesmo? Será que eu parei para consultar o que é que a palavra de Deus está dizendo? Então, temer ao Senhor vem disso, de respeitar não só a parte boa do cristianismo, por assim dizer, mas as coisas que muitas vezes fazem com que a gente mate a nossa vontade, sabe? Então, a importância da gente realmente buscar conhecer, ter essa sabedoria, buscar esse entendimento. Em seguida, a gente vê, né, que ele frisa isso no versículo 8. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina da tua mãe. Quando a gente vai para o Antigo Testamento, a gente vê que isso é um dos mandamentos. Então, assim, ao fato de eu obedecer meu pai e minha mãe, de eu estar obedecendo os mandamentos, automaticamente eu estou obedecendo a Deus, eu estou sendo temente a Deus. Não é que isso seja fácil, mas com uma ajuda, certo? Com uma ajuda
com o aconselhamento do sábio, como ele falou no versículo 5, então a gente vai conseguir aos poucos, certo? E em seguida, né, ele vai falar, né, do versículo 9 até o 21, referente, dando conselhos, né, um pai dando conselhos ao filho. Se o amigo disser, vem comigo, tipo no versículo 11, vem conosco, expiemos o sangue, espreitemos sem motivo inocente, ou seja, causar a morte de um inocente. Isso não é um bom conselho. Então, ele vai estar aconselhando ao filho a fugir dessas armadilhas, certo? Como foi falado no versículo 7, o temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Ou seja, os loucos, eles jamais vão dar cartaz a um mandamento de Deus, a um mandamento que está na Bíblia. Ah, fala sério. Isso é ser careta, isso nem vai existir, isso é antigo. Certo? Então, cabe a gente. Que tipo de conselho a gente está querendo ouvir? Certo? Os loucos, eles vão desprezar esses conselhos. Então, que nós possamos também analisar que tipo de amizade eu tenho cultivado ao meu lado. Em seguida, no versículo 28, na verdade, o versículo 23 ainda, diz o seguinte. Uma última palavra, certo? Convertei-vos pela minha repreensão, que abundantemente derramarei sobre vós o Espírito, e vos farei conhecer minhas palavras. Palavras essas de sabedoria, palavras essas vindas do alto, se a gente verdadeiramente se converter, certo? Em seguida, no versículo 25, ele alerta: antes rejeitasse todo o meu conselho e quisestes a minha repreensão. Então, no versículo 28, ele diz: então clamarão a mim, porém não responderei. De madrugada me buscarão e não me encontrarão. No versículo 29, porque aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Ou seja, em momento algum, Jesus, ele, como fala em João 10:10, o inimigo só veio roubar, matar e destruir. Ele chega na tua vida invadindo, destruindo, realmente, é assim que ele faz. Ele não pede autorização. Mas Jesus, como fala em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, com ele serei ele comigo. Então, nesse versículo 29, ele deixa claro: porque aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não é o temor de um líder, não é o temor de uma igreja, não é isso que eu tô falando, mas é o temor ao Senhor, sabe? É o respeito ao que Deus ele deixou, as orientações que ele deixou para cada um da gente. E aí, para aqueles que, no versículo 33, obedecem, mas o que me der ouvidos habitará em segurança e estará descansado do temor do mal. Então, é isso que eu aprendo com Provérbios 1 e eu quis muito compartilhar com você, certo? Se existe algo que eu falei que você não concorda, que você possa estar falando, enfim, que a gente possa estar trocando esse conhecimento e juntos aprendendo, certo? E assim, né? Que nós possamos, filhos, pais, irmãos, líderes, buscar em Deus como exercer, sabe, essa sabedoria. A gente vê que o livro de Provérbios, ele é todo baseado e frisa a sabedoria. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Que nós possamos estar buscando aos poucos, sabe? Executar isso de forma prática no nosso dia a dia. Que nós possamos clamar a Deus: purifica o meu coração, santifica o meu corpo. Sabe? Que nós possamos pedir: Deus, como é que eu posso me dar sabedoria de como ter essa atitude? Enfim, me dá sabedoria de como repreender meu filho, de como orientar. Não é como ele fala no versículo 8, filho meu, ouve a instrução de teu pai. Ele não disse: filho meu, recebe o carão do teu pai, recebe a punição. Não foi isso que ele falou. Filho meu, ouve a instrução. Instrução vem de orientar, vem de ensinar. Então que você, pai, mãe, possa estar verdadeiramente também se dedicando, buscando em Deus a forma melhor de como orientar ou até mesmo repreender seus filhos. E filhos, que nós possamos estar atentos a ouvir o bom conselho dos nossos pais. Aqueles que infelizmente têm pais que estão distantes de Deus, enfim, que nós possamos estar clamando e orando a Deus para que Deus nos dê sabedoria, tá? Que Deus ele te abençoe, espero que você esteja bem e fica na paz.